Olá, sou Rosana Chagas, pesquisadora da área de gestão pública, com ênfase em gestão por competências. O tema que vamos abordar é a elaboração de planos de capacitação. Trago um sumário e uma síntese do que vamos precisar entender para iniciar nossa elaboração de um plano de capacitação. Vamos estudar 12 itens. Vamos entender por que utilizar e o que é gestão por competências. Vamos entender também competências organizacionais, competências individuais, mapeamento de competências organizacionais e individuais, lacuna de competências, capacitação, eventos de capacitação, domínios de aprendizagem, planejamento estratégico da capacitação, planejamento instrucional, como implantar o plano de capacitação, avaliação dos eventos de capacitação. Por que utilizar a gestão por competências? Trago a explicação do jurista Eli Lopes Meirelles sobre o princípio da legalidade. A legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Em outras palavras, ao servidor público só é permitido fazer o que consta em lei. A lei que instituiu o plano de capacitação foi o Decreto número 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que traz no seu artigo 3º as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, com destaque ao inciso 11º. O inciso 11º diz que elaborar o plano de capacitação da instituição, compreendendo as definições dos temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas. Este mesmo decreto traz no artigo 5º os instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, que são o Plano Anual de Capacitação, o Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação e o Sistema de Gestão por Competências. O que é, então, gestão por competências? O inciso 2º do mesmo decreto, 5.707, conceitua a gestão por competências como a gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição. E competências organizacionais. As competências organizacionais expressam a capacidade da organização de desenvolver suas atividades em sua totalidade ou das unidades que a compõem. E o que seriam as competências individuais? Segundo o conceito de Carbone, Freitas e Brandão, são as combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes expressas pelo desempenho profissional no âmbito de determinado contexto ou estratégia organizacional. Lembrando que combinações sinérgicas elas devem ser concomitantes. Então, na ausência de um ou conhecimento, ou habilidade ou atitude, nós não teremos competência. O nosso item 4, nós vamos estudar o mapeamento de competências organizacionais e individuais. Então, para implantar a gestão por competências, é necessário executar um mapeamento de competências que é subdividido em mapeamento de competências organizacionais e mapeamento de competências individuais. O mapeamento de competências organizacional está relacionado ao planejamento estratégico. Ele traz a discussão sobre os conceitos de visão de futuro e objetivos organizacionais. Já o mapeamento de competências individuais, ele envolve cada servidor da organização, as tarefas que eles realizam, o nível de formação e preparação para realizar tais tarefas e a motivação de executá-las. Nosso item 5, lacuna de competências. Após os mapeamentos, as comparações entre competência organizacional descrita e a competência apresentada pelo servidor em seu mapeamento individual trará como resultado as lacunas de competências, também conhecidas como gaps, que apontam as deficiências em termos de pontos a melhorar. Segundo a teoria de gestão por competências, as lacunas encontradas após o mapeamento de competências podem ser preenchidas de diversas formas.
através de treinamento ou capacitação para aprimorar perfis aos cargos, através de concurso, com novas admissões atraindo mão de obra especializada, por remanejamento de pessoal adequando a formação ao cargo, pelo plano de cargos e salários objetivando atrair mão de obra específica e através da avaliação de desempenho com demonstração de tarefas. Lembrando que isso é a teoria de gestão por competências, que na verdade, como estamos utilizando apenas o decreto 5.707, é só o item 1 que vamos poder utilizar, que é o treinamento e a capacitação para aprimorar perfis aos cargos. No item 6, vamos falar sobre capacitação. O inciso 1º do artigo 2º do decreto número 5.707 conceitua a capacitação como um processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais. No item 7, vamos falar sobre eventos de capacitação. O inciso 3º do artigo 2º, também do decreto 5.707, são eventos de capacitação. Cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, leituras dirigidas, palestras, conferências, fóruns, encontros, oficinas de trabalho e visitas técnicas, entre outras ações formais de aprendizagem. No item 8, vamos conversar sobre os domínios da aprendizagem. A aprendizagem que pode ocorrer em 3 domínios: o individual, o grupal e o organizacional. No individual, ela é qualificada como sendo resultado da interação do indivíduo com o contexto. O grupal, através de reuniões e grupos de estudo para fins específicos. Já o organizacional ocorre de 2 formas: informal, com conversas com os colegas, clientes e agentes relacionados ao trabalho, e reflexões sobre as atividades. O formal, por meio de programas sistematicamente planejados de capacitação, desenvolvimento e educação. No nosso item 9, vamos falar sobre planejamento estratégico da capacitação, que é o alinhamento das ações de capacitação às estratégias organizacionais. No item 10, vamos falar sobre as etapas do planejamento instrucional. Definir os objetivos da capacitação, definir quem é o público-alvo, selecionar e organizar conteúdos, definir métodos e técnicas, definir período da capacitação, definir indicadores de desempenho, alocar recursos orçamentários conforme planejamento prévio, providenciar logística e infraestrutura. O item 11, vamos falar sobre a implantação do plano de capacitação. Quais são as etapas seguidas para a implantação do plano de capacitação? Que são a de contratação de professores, orientação, inscrição e convocação dos participantes, organização do ambiente de aprendizagem e dos recursos necessários, apoio e acompanhamento dos eventos de capacitação. No item 12, vamos falar sobre a avaliação dos eventos de capacitação. Vamos estudar os 4 níveis de avaliação. A avaliação da reação, que é o nível 1, que é a avaliação dos participantes no programa. A avaliação da aprendizagem, que é o nível 2, mede o aumento do conhecimento. A avaliação do comportamento, que é o nível 3, estima o grau de aprendizagem aplicado ao trabalho. E a avaliação de resultados, que é o nível 4, que mensura o efeito prático do treinamento na atividade. Depois dessa síntese dos tópicos que serão tratados no curso de elaboração de plano de capacitação, convido você para ler o material disponibilizado na plataforma, participar dos fóruns e tirar dúvida com os tutores. Aproveite o curso.